Doutora, eu tenho 2 embriões blastos número 2 e blastos 3BB. O que isso quer dizer? Essa pergunta é excelente para a gente conversar sobre a classificação dos blastocistos. A gente ouve um monte de letrinha e número por causa da classificação dos embriões, e essa classificação dos blastocistos é uma forma que nós temos no mundo todo de falar a respeito da qualidade desses embriões. A qualidade desses embriões está relacionada à chance deles implantarem. Lembre-se que a classificação morfológica dos embriões não está relacionada à chance de um bebê com problema, e sim a chance de implantação quando nós falamos da classificação dos blastocistos. Nós sempre vamos falar de 3 aspectos. O primeiro deles é sempre um número, e esse número diz respeito ao grau de expansão do blastocisto. Isso é lá no desenvolvimento desse embrião, ele foi se desenvolvendo, multiplicando células e aos poucos ele vai formando uma cavidade, que nós chamamos de blastocele. Depois, quando ele já estiver no útero da mãe, para que ele já possa formar os diversos folhetos embrionários e assim dar origem às partes do corpo do bebê. Esse grau de expansão, ele é dado por esse número. Quanto menor o número, menor é o grau de expansão. E quanto maior é o número, maior é o grau de expansão desse blastocisto e o desenvolvimento desse embrião. Então, obviamente, quanto maior o número, melhor é o desenvolvimento desse embrião. E quando nós dizemos que um blastocisto é um grau de expansão 1, nós estamos dizendo que ele está iniciando a formação dessa cavidade. Quando ele for 2, ele está um pouquinho mais adiante. Quando ele for 3, ele é um momento importante porque essa cavidade está tão aberta para que eu consiga diferenciar quais são as células que darão origem ao bebê e quais são as células que darão origem aos anexos embrionários, ou seja, placenta e bolsa das águas. E a partir do estágio 3 de expansão, isso fica muito definido. E aí, depois disso, temos o estágio 4 de expansão e o estágio 5, que é o momento em que o embrião começa a sair da sua cápsula, isto é, ele sai da zona pelúcida para tentar procurar o útero da mamãe. E, como eu digo para as pacientes, é a mamãe que eles querem nesse momento. E o melhor lugar para um embrião estar é dentro do útero. E no momento que todo esse embrião sai da zona pelúcida, eu chamo isso de um blastocisto de expansão 6. Como eu falei, a partir do grau de expansão 3, eu consigo diferenciar as células que vão dar origem ao bebê e aos anexos embrionários. E aí, eu começo a falar do segundo fator. Depois do número que determina a classificação morfológica desse embrião e a primeira letra ou o segundo fator, eu estarei me referindo às células que darão origem ao bebê, isto é, a massa celular interna. Eu utilizo 3 letras para falar sobre essa massa celular interna, que são a letra A, B e C. A letra A é de excelente qualidade, a letra C é de baixa qualidade e a letra B é intermediária. Quando eu quero me referir aos anexos embrionários, isso é, o trofoectoderma, que é a parte externa do blastocisto e que dará origem à placenta e os anexos, eu vou utilizar o terceiro fator, que também é definido por letras A, B e C. Da mesma forma, a letra A é excelente, a letra C são trofoectodermas rasos, ou seja, com poucas células de desenvolvimento, e o B é um trofoectoderma intermediário. Então, quando eu estiver diante de um blastocisto 3AB, eu estarei diante de um blastocisto em grau de expansão 3, onde eu começo a diferenciar as células que darão origem ao bebê e aos anexos. E se eu disser que esse embrião é 3A, eu estou dizendo que as células da massa celular interna que darão origem ao bebê são excelentes.
E se eu disser que ele é um 3AB, eu estou dizendo que o trofoectoderma é um pouco mais ralo, mas ainda assim é bom. E se eu disser que um embrião é 5BC, eu estou dizendo que este embrião está saindo da cápsula e ele é C. Se eu disser que ele é 5B, eu estou dizendo que a massa celular interna que dará origem ao bebê é uma qualidade intermediária. E se eu disser que ele é um 5BC, eu estarei dizendo que o trofoectoderma, isto é, o que dará origem à placenta e aos anexos, é uma qualidade mais baixa e tem uma proliferação celular menor, na qual o principal fator que a gente vai considerar e a primeira coisa que eu vou olhar é o número. Se o número for 1 ou 2, o grau de expansão é muito pequeno, tão pequeno que eu não consigo nem separar o que é a célula que vai dar origem ao bebê ou a placenta e aos anexos. Depois, eu sempre deixo para avaliar a qualidade, ou para escolher que, para a transferência embrionária, os embriões com grau de expansão menor. Por quê? Porque eu não consigo avaliar se a massa celular interna e o trofoectoderma são bons, então eu deixo eles para depois. Agora, se eu tiver embriões 3, 4, 5 ou 6, eu já consigo saber a diferenciação. Então, em outras palavras, a partir do grau de expansão 3, eu passo a valorizar em primeiro lugar a primeira letra, porque é o que vai dar origem ao bebê, e a segunda letra, que é o que vai dar origem aos anexos. Abaixo de 3, eu não tenho como fazer essa avaliação, então, teoricamente, eu deixaria esses embriões sendo os de pior qualidade morfológica, porque eu ainda não consigo fazer a diferenciação. A outra dúvida que a gente pode ter é: ok, entendi o grau de expansão, que quer dizer o desenvolvimento desse embrião. Entendi a primeira letra, quer dizer a massa celular, que é o que vai dar origem à criança, ao bebê. Mas a terceira letra, o quão importante é a placenta e os anexos embrionários? Primeiro, a placenta é fundamental para o desenvolvimento da criança, porque é o órgão de nutrição desse bebê. Enquanto ele estiver dentro do útero materno, e segundo, porque a gente sabe que muitos casos de fertilização in vitro, a gente vai precisar realizar a biópsia embrionária. E aonde que a biópsia embrionária é realizada? Exatamente nas células do trofoectoderma, ou seja, da segunda letra. Quando eu tiver uma segunda letra, um grau C, eu preciso entender que a biópsia embrionária nesse embrião pode sim ser mais difícil, porque ela é rasa. Pode sim dar um resultado inconclusivo. Pode sim ter maior dano a esse embrião. Então, é a última letra que determina se esse embrião aceita uma biópsia ou não. E a segunda letra que diz se o embrião tem alta chance de desenvolver um bebê, e o primeiro fator, ou seja, o número, o grau de expansão, que me fala a respeito do desenvolvimento embrionário. Espero que vocês tenham entendido. Eu estou aqui para ajudar vocês a terem o maior conhecimento possível na sua jornada da fertilização para ter o seu bebezinho em casa. Um grande beijo, até o próximo vídeo.